Boa tarde, Fernando. Olá. Começo por te agradecer a disponibilidade que tiveste para participar nesta pequena entrevista, salientando quanto à ATIS, como ela está grata pelos 8 anos dedicados à nobre causa do desenvolvimento exponencial da nossa associação. Também de salientar as múltiplas parcerias com as mais diversas instituições, nomeadamente a Entidade Sintrense, e também que foi graças ao teu grande empenho que se efetivou a construção do pavilhão multiusos e também do convívio do Polo do Algueirão. Mediante isto, queria-te perguntar o que é que gostarias mais de destacar nos 8 anos em que estiveste à frente, em que foste presidente, em que assumiste, portanto, a direção da ACTIS, e o que mais te marcou ao longo dos anos, não só desses em que foste presidente, mas de todos os que já estás aqui nesta comunidade. Olá, tudo bem? A ATIS é uma associação, é um tipo de organização especial. De qualquer forma, aquilo que eu acho que foi mais importante, quer nos anos em que eu estive na direção, quer para a ATIS mesmo, foi, em primeiro lugar, a possibilidade da abertura do Polo do Algueirão. Porquê? Porque o Polo do Algueirão, na Portela, estávamos estrangulados a 200 e muitos associados. Chegámos a andar perto dos 300, mas já numa situação muito limitada, e a abertura do Polo do Algueirão foi um salto de qualidade e um salto de possibilidades enorme. Só para dizer que, nos últimos anos, antes da pandemia, estivemos na casa dos 650 associados, o que significa que o Polo do Algueirão, a abertura do Polo do Algueirão, possibilitou o acesso de cerca de mais 400 séniores por ano a ter apoio, a ter possibilidade de uma intervenção quotidiana e de um apoio constante aos seus problemas. E isto é inquantificável. Agora, para mim, esse foi o salto, foi o aspecto mais marcante para a ATIS e, para mim, deixou marcas extremamente interessantes, porque só quem viveu aquela altura, que foi há 11 anos, foi em janeiro e fevereiro de 2010. As primeiras aulas no Algueirão foram a 18 de fevereiro de 2010, que foi a disponibilidade de dezenas e de dezenas de associados que, percebendo a possibilidade extra de pormos o Algueirão a funcionar, que trabalharam, lavaram vidros, arrancaram ervas, pintaram, alguns até que nem eram nossos associados, eram familiares, mas que criou um entusiasmo de tal forma que foi uma coisa inédita, que felizmente está registada em fotografias e, enfim, em alguns documentos nossos. Esse, para mim, foi o ponto mais alto. O segundo ponto mais alto, na minha opinião, foi a atribuição, quando dos 25 anos da ATIS, da medalha aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Sintra, da atribuição da medalha de prata de qualidade da intervenção da ATIS no âmbito social e cultural. Foram, do ponto de vista institucional, foi um aspecto bastante marcante. Já tínhamos recebido uma medalha antes, quando da abertura do Algueirão, da Junta de Freguesia do Algueirão Mem Martins, pelo aspecto culturalmente importante da abertura do Algueirão. Mas esta medalha de prata da Câmara Municipal foi um reconhecimento institucional já num patamar completamente diferente. Para mim,
do ponto de vista de instituição, de funcionamento da instituição, de reconhecimento da instituição e de garantia de trabalho para o futuro, estes foram os dois principais traços marcantes deste período. Entretanto, perguntaste-me um pouco qual era... Também como o que é que eu achava da ATIS. Eu vim para a ATIS pelo seguinte, saí de uma grande empresa e senti necessidade de estar em contacto com pessoas. A Universidade Sénior apareceu como um horizonte natural de ocupação de tempo, de aproveitar para aprender algumas coisas ou até para experimentar algumas coisas que eu não tinha tido a oportunidade ao longo da vida de fazer. E a Universidade de Sintra, na altura a ATIS, como sempre foi conhecida, na altura chamava-se Universidade da Terceira Idade, agora é mais vulgar o termo Universidade Sénior, foi um local onde eu saí fui dispensado com um acordo previamente discutido da empresa e integrei de imediato a universidade. Já a meio do ano letivo, vim em março, portanto só estive de março a junho, vai lá. E foi fácil, para quem tem alguma sensibilidade social, foi fácil perceber a importância de um órgão destes. As universidades séniores preencheram um espaço inqualificável do ponto de vista da estrutura social e até política nacional. Porque as pessoas começaram a ser ou dispensadas do serviço mais cedo, ou aposentadas, ou reformadas, ou até despedidas, numa altura em que havia um aumento da duração de vida e não tinham ocupação muito funcional. E as universidades séniores foi uma das grandes dinâmicas cívicas que houve no nosso país, que de baixo para cima perceberam que havia muita gente interessada, com potencialidades, com conhecimentos e que era possível traduzir isso em organização. Os poderes, quer central, quer locais, ainda estavam a estudar estatísticas, a ver como é que vamos fazer, de facto há muitos sénios e tal. E o que é facto é que as pessoas a partir de baixo criaram organização, arranjaram forma de resolver o problema. E era fácil verificar quando se entrava, na altura só havia aquela porta, quando se entrava àquela porta e ver os problemas sociais, os problemas humanos que havia dentro de uma instituição deste tipo e o espaço de intervenção que havia. Quem tem alguma sensibilidade social fica agarrado a essa questão, que foi o meu caso. E fui parar à direção sem estar nada à espera. Houve algumas contradições internas a propósito da abertura do Algueirão, coisas, na maior parte dos casos, não reais, mas pronto, que assustavam as pessoas. Quando há mudanças há sempre alguns sustos, mas isso foi rapidamente ultrapassado e, de facto, uma instituição deste tipo tem futuro. Já agora, para dizer o seguinte, nós mesmo no ponto auge do número de associados que tivemos, com 650 associados, ou com 650 e poucos, acho que foi 657 o número máximo, representamos apenas 1% dos séniores do Conselho de Sintra, que são mais de 60 mil. Portanto, o futuro das universidades séniores no nosso país e no nosso Conselho não se coloca. Não se coloca. O problema é que tipo de organização, que tipo de apoios é que precisa uma organização deste tipo. E que soluções é que essa organização pode dar. Porque estamos a falar de pessoas voluntárias. Porque a partir da altura em que uma organização com as características das universidades séniores, voluntárias,
com disponibilidade das pessoas. A partir da altura em que isto seja, em que haja, enfim, a vontade ou a possibilidade disto ser institucionalizado com o diretor-geral e com o diretor disto e o responsável, epá, estraga isto tudo, na minha opinião. Agora, é aproveitar a riqueza disto, a flexibilidade de uma organização. As universidades séniores tiveram tanto êxito, passaram nos primeiros anos de 2 ou 3 para 30 ou 40 e depois passaram rapidamente em poucos anos para 300, porque é uma organização simples, uma estrutura leve e flexível e adaptada às situações e para dar resposta às situações. Agora, na ATIS há uma coisa muito boa, há um lastro que agora vai fazer, felizmente, 30 anos, e oxalá que ainda dure muitos mais, com uma experiência acumulada em que se falharem 3 ou 4 pessoas e a máquina continua a funcionar. Não pode funcionar assim muito tempo, mas continua a funcionar. Porque está organizada de uma forma simples para responder às necessidades das pessoas, para ocupar o seu tempo livre, para promover uma vida ativa, para tirar as pessoas de casa, para não enferrujarem em casa e para terem contacto e vivência social. E agora entramos numa parte mais complicada da conversa, não é? É, exatamente. Agora é aquela parte mais complicada que, neste período de confinamento, o que é que foi mais difícil para ti? E, na tua opinião, o que é que esta situação de pandemia irá afetar a ATIS? Epá, para mim não foi muito complicado, porque eu sou daquelas pessoas que, sem sair de casa, se o dia tiver 25 ou 26 horas, era ótimo, não é? Agora, para a grande maioria das pessoas, a fragilidade, depois de tudo aquilo que eu disse antes, a fragilidade de estar uma organização deste tipo fechada é dramático. Acentua os problemas sociais, acentua os problemas emocionais do ponto de vista pessoal, já para não falar no alargamento do diâmetro de toda a gente que na zona da barriga, não é? Que em casa, fechados em casa, ou pelo menos sem uma atividade mais regular, é uma coisa que acontece com todos os estragos de saúde que isso traz. E, portanto, eu, em termos mais drásticos, costumo dizer que uma coisa deste tipo, uma pandemia que obrigou sanitariamente as pessoas a ficar em casa, é um perigo dos maiores que, desde a primeira universidade sénior que apareceu no país, pode acontecer. Estamos a atravessar um perigo muito grande que põe em causa, ou antes, que pode pôr em causa, e algumas sabemos que já fecharam, pode pôr em causa o futuro das universidades sénior. Mas volta à questão numérica que disse ainda há bocado. Nós tivemos no máximo 650 associados e no Conselho, e nós não queremos ser a única universidade do Conselho, isso tem sido, pelo menos pela minha boca, bastante claro, que haja mais universidades, mas temos noção de que a ATIS representa 1%, ou tem nos seus associados 1% dos séniores do Conselho. Portanto, há muito trabalho a fazer. E quanto ao futuro? Quanto ao futuro, essa parte é talvez uma questão para discutirmos internamente. Internamente e com as outras universidades séniores, que é o modelo que está agora de universidade sénior, com umas línguas, com uns grupos corais, com umas aulas mais teóricas, com umas aulas, com uns grupos corais que vamos aqui ou vamos acolá, será a única forma de nos organizarmos? E esta questão é uma questão em aberto. Eventualmente, nós temos, na ATIS, nos últimos anos, temos estado a fazer um esforço, que é um esforço importante e que dará pistas de certo para o futuro, que é interligar várias disciplinas para, em conjunto, fazerem coisas
mais eficazes e mais ricas para os associados. Por exemplo, a poesia, os leitores de poesia e a disciplina de fado, a disciplina de história e outras disciplinas do ponto de vista de se interligar os aspectos históricos com visitas de estudo ou até da literatura portuguesa. E, por exemplo, da disciplina de medidas e sinais no tempo, que tem ido com os associados a vários locais arqueológicos ou de interesse histórico ou científico para se enquadrar aquilo que se está a dar nas aulas. Agora, essa parte se calhar precisa de ser mais dinamizada, mais no sentido de conjugar a viagem não pela viagem, não por ir fazer turismo ou passear a um lado qualquer, mas interligar o passeio com uma atividade específica. Como, por exemplo, até já foi feito em algumas participações em saraus de ginástica, que as pessoas vão, mas há alguns passeios culturais que podem ser feitos pelo caminho. Agora, o futuro das universidades séniores, eu digo que não é tão simples pelo seguinte, porque eu estou preocupado com o futuro mais à frente. E o futuro mais à frente é o grande envelhecimento da população portuguesa. É o que é que vai ser necessário fazer e que já não dá só para as universidades séniores, o que é necessário fazer do ponto de vista de ocupação da população sénior, qualquer dia será muito grande. Não esquecer que as mulheres portuguesas estão a ter 1,33 filhos por mulher em idade, enfim, fértil. Obrigado. E que o número estatisticamente ideal é 2,1 filhos por mulher, o que significa que a população portuguesa vai decrescer acentuadamente, as pessoas em idade útil vão diminuir gravemente e se não houver imigração, não haverá condições muito equilibradas para manter isto. Portanto, nesta situação em que vai haver uma grande percentagem de séniores, eu tenho algumas dúvidas que só as universidades séniores sejam suficientes para resolver o problema. Serão, certamente, uma parte da resolução do problema. Inevitavelmente. Acredito sinceramente. Mas o problema vai ser muito grosso e vai obrigar a muitas discussões da sociedade civil para arranjar soluções para este problema. De qualquer forma, acho que esta invenção, a Universidade Sénior, ou a Universidade da Terceira Idade, ou a Academia Sénior, ou seja lá o nome que elas todas têm, vão ter um papel fundamental na organização, na qualidade de vida, na hipótese de dar novos horizontes e criar novas amizades aos séniores. Isso não tenho quaisquer tipo de dúvidas e, portanto, como se costuma dizer, o futuro é nosso. Muito obrigada, Fernando. Parabéns. Que continues sempre com esse interesse e essa disposição de ajudar. Resta saber se a ferrugem deixa. Todos nós te conhecemos. E quem sabe, se necessário for, contribuir novamente para que num futuro próximo, quem sabe se possas novamente ser presidente da universidade. Portanto,